FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Da maneira como a humanidade tem se expandido, até o final deste século, mais de 1 milhão de espécies vão desaparecer. Nós temos alguma coisa entre 8 e 9 milhões de espécies no planeta. Então, a perda de 1 milhão de espécies é uma perda muito significativa. E mais, entre essas espécies que podem desaparecer, está a espécie humana. Biodiversidade, a gente tem que entendê-la como sendo a vida. Todas as formas de vida que a gente tem. Então, se a gente tem um pássaro, se a gente tem uma formiga, se a gente tem o ser humano, fazemos parte todos da biodiversidade. Essa diversidade, ela pode ser entre essas espécies, entre esses bichos e essas plantas que eu mencionei, mas ela também está dentro de cada um desses grupos. Os serviços ecossistêmicos são o resultado da interação da biodiversidade. Eu preciso conservar a biodiversidade para que eu tenha os serviços ecossistêmicos funcionando adequadamente. Por exemplo, a polinização. Vocês conseguem imaginar uma produção de laranja sem termos os polinizadores? Você tem a flor da laranjeira e você precisa de alguém que vá transportar o pólen da parte masculina para a parte feminina. Esse é o polinizador. A grande maioria são abelhas, mas também outros animais, como borboletas e pássaros, podem fazer essa polinização. E por isso é que é tão importante a gente conservar a biodiversidade. Eu vejo que antes a gente tinha redes menores e tempo de pesca menor, e a gente conseguia uma quantidade de peixe suficiente. Hoje a gente precisa aumentar o número de rede, mesmo na pesca artesanal, né, ficar um tempo maior, e mesmo assim, em alguns momentos, a gente tem que escolher entre se dedicar ao turismo ou se dedicar à pesca, porque se numa alta temporada você se dedica única, exclusivamente só à pesca, você não consegue passar o ano financeiramente falando, né? Corvina, Maria Mole, tem várias espécies de peixe que a gente não consegue pescar mais aqui. Não é que sumiu do mar e está em extinção, mas aqui não chega mais. Alguma coisa mudou. A gente não consegue entender se é mudança climática, se é mudança de muita pesca. Uma espécie de peixe que não vem mais para cá, eu consigo sentir falta dela, que é o goete. E com isso, eu vejo que entra menos golfinho aqui, porque os golfinhos entram aqui para comer goete. Entra aqui para comer a albeba, entra aqui para comer a Maria Mole. Então, quando sai um, os outros também saem. Durante essa minha vida de pesquisador, nós conseguimos estruturar aqui no estado de São Paulo um grande programa de pesquisas financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que é o programa Biota. O que tem de diferente no programa Biota em relação à pesquisa que era feita anteriormente? A diferença é que nós padronizamos uma forma de registrar as informações que cada pesquisador faz no campo. Por exemplo, eu tenho um colega que trabalha com aves. Também é possível que eu tenha um colega que trabalhe com peixes. Antigamente, essas informações ficavam isoladas. A pessoa que estuda aves tem essas informações guardadas no computador dela, o que estuda peixes guardado no computador dele, a equipe que fez o levantamento das espécies de árvore que ocorrem naquela floresta, armazenados ainda num terceiro banco de dados. O que nós fizemos foi criar uma forma de padronizar de tal maneira que eu consiga integrar essas informações.
Quando eu consigo ver essa informação toda concentrada, eu consigo estabelecer hierarquias. Eu consigo ver no estado de São Paulo, por exemplo, aqui no interior, onde a gente tem pequenas manchas de mata, eu consigo saber a importância, o número de espécies que cada uma dessas manchinhas de mata tem. E com isso eu consigo estabelecer as prioridades para a conservação. A principal ameaça à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos é o ser humano. A expansão necessária de ocupação do solo, de crescimento das nossas cidades, da nossa infraestrutura. Do outro lado, você vai perguntar assim, mas espera aí, se eu proteger esses pedaços de floresta, eu não vou poder plantar ali. E eu preciso aumentar a produção porque há um aumento da demanda de comida e de alimentos. Parece que há um conflito entre produção de alimento e conservação. É uma falácia. Não há conflito entre esses dois processos. Nós temos áreas que já foram degradadas no passado, que hoje estão inutilizadas e que podem ser recuperadas ou para a produção, como se quer, ou para a restauração da floresta. O Brasil pode aumentar significativamente a sua produção de alimentos nas próximas 2 ou 3 décadas sem derrubar nenhum pedaço de floresta. Essa é a mudança que nós precisamos ter na mentalidade. Eu não preciso expandir a área agrícola, eu preciso aumentar a produtividade da área agrícola que eu já estou ocupando. E nós temos outras 2 grandes ameaças. Uma delas é a mudança climática. O processo de aquecimento que nós estamos vivendo no planeta faz com que as espécies tenham que se deslocar, porque a gente tem que pensar no seguinte, por que aquela espécie ocorre ali na Mata Atlântica? Porque cada espécie tem o seu lugar ótimo de temperatura, de umidade, de tipo de solo, de condição para ela sobreviver. É o que nós chamamos de habitat. É o nicho que a espécie tem. Se você começa a mudar esses parâmetros, a sua temperatura começa a aumentar e junto com o aumento de temperatura, inevitavelmente vem uma mudança no padrão das chuvas. Pode chover a mesma quantidade, mas elas se tornam mais concentradas. Ou pode chover muito menos e a área toda se torna muito mais seca. Então, a mudança climática e a biodiversidade, elas estão muito conectadas, porque são 2 processos que se interligam e que podem ter soluções em comum. Por exemplo, restauração florestal é um processo no qual você tem a floresta crescendo, retirando o CO2 da atmosfera e, portanto, diminuindo esse impacto da mudança climática. Por outro lado, o terceiro fator de destruição ambiental é poluição. A poluição é um lixo que nós estamos jogando fora. Ele pode ser um lixo industrial, gases que são jogados na atmosfera, que a gente não consegue ver, mas tem aqueles que a gente consegue ver a olho nu. Se a gente olhar qualquer rio no estado de São Paulo ou no Brasil, ou se a gente olhar qualquer área de praia no Brasil, a gente vai ver uma quantidade enorme de plástico. Todos os rios desembocam no mar. Todos os rios passam por grandes plantações, todas as grandes plantações têm uso de agrotóxicos. Isso tudo vai para o mar. Isso geralmente sai no mangue. O mangue é o berçário, é onde todos os peixes entram para fazer a desova, o camarão. E também no mangue é o lugar mais calmo que tem, onde as pessoas com mais poder aquisitivo querem fazer suas marinas, querem fazer os seus resorts. Então a perda do território para resort, para grandes marinas, o turismo também que adentra e vai mudando com grandes mansões e casas, tudo isso quebra o ciclo, né, do peixe. A perda de uma espécie é algo irreversível. Então, quando a população das espécies são muito baixas, muito pequenas, a gente diz que elas estão em risco de extinção. E a gente tem alguns exemplos que mostram que quando você identifica o problema e ataca a raiz do problema, você consegue reverter esse processo. Nós tínhamos uma diminuição anual da quantidade de baleias
jubarte que vinham da Antártida para se reproduzir aqui, principalmente na costa do Espírito Santo e da Bahia. Os países criaram uma aliança para proibir a caça da baleia. Hoje, a população de baleias jubarte no Brasil aumentou muito. Então a gente vê que esses processos são possíveis, mas eles são caros. É muito mais barato você conservar. Quando eu olho ao meu redor aqui, da mata, dessa coisa boa que é você ir no mar buscar o seu peixe, né, o seu pão de cada dia, sadio, sem mercúrio, sem agrotóxico, sabe? E trazer isso para minha filha, para o meu filho, para os meus filhos, é uma dádiva, isso é de Deus, é você perceber que você continua exercendo como a natureza sempre criou para você. A natureza falou assim, olha, vai ter fruta para você comer, os bichos vão comer, o ser humano vai comer, as pessoas vão comer, é assim que vai ser o círculo da natureza, o círculo da terra vai ser desse jeito, né? A fruta vai estar ali. E a gente hoje tem banana descascada dentro de pacotinho, é diferente. E manter isso é manter essa qualidade, né? A gente tem a industrialização de várias coisas, do alimento, do pescado, de coisas, e que isso impacta na natureza, impacta no ser humano, impacta nos bichos, impacta em tudo. A legislação ambiental brasileira, ela vai realmente se consolidar de uma forma extremamente moderna e audaciosa na nossa Constituição. A Constituição de 1988 tem um capítulo de meio ambiente que é considerado extremamente moderno, é um exemplo para outros países e que permitiu que uma série de leis, por exemplo, Lei da Mata Atlântica, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, todas elas derivam dessa Constituição. Nasci pescador, hoje continuo pescador, oferto para minha filha, para os meus filhos, o direito, a liberdade de estar pescando. Eles vão seguir o rumo deles, mas eu falo que a nossa vida é uma corrida de bastão. Meu avô passou para o meu pai passou para mim, e eu gostaria de continuar com esse bastão do saber tradicional, passar para minha filha, se ela quiser passar para diante, ela vai passar também sabendo do manejo sustentável da floresta, do mar, de que cada espécie é, o que representa para nós, o que cada mês diz, o que o mar fala, o que o vento fala, o que a gente pode fazer. Então, a minha filha sabendo disso, eu acho que a minha missão tá garantida. Precisamos aprender uma linguagem para chegar à população, para transmitir os avanços da ciência, o que a gente faz e a importância daquilo que a gente faz. Hoje, nós temos em vários lugares, a Unicamp é um dos exemplos, laboratórios, cursos de jornalismo científico. Há um esforço cada vez maior da comunidade científica de se aproximar do público. E esse esforço vai render frutos porque o público, entendendo a importância da ciência, vai valorizá-la mais, vai entender os recursos que são destinados à pesquisa e vai usufruir e vai ter uma qualidade de vida melhor.